Sejam bem-vindos à apresentação de negócio da Laville Express. O meu nome é Danilo Santana e eu sou sócio-diretor de operações e junto com o meu time somos responsáveis pela expansão da Laville Express por todo o Brasil. E o motivo dessa apresentação é justamente trazer todas as informações que você precisa saber para se tornar um franqueado da Laville aí na sua região. Então, neste evento, nós iremos tratar de todas as informações que você precisa saber para se tornar um franqueado de sucesso aí na sua cidade. Iremos tratar aqui sobre história da marca, modelo de negócio, os números da operação, tudo o que a Laville tem de diferencial competitivo, tudo isso nós iremos abordar aqui neste evento. Então, desde já, pegue um papel e uma caneta e que comecem as anotações. Antes de a gente começar a falar em números, diferenciais competitivos, é importante você entender de fato quem é a Laville. A Laville é uma operação de lavanderia de autoatendimento com um modelo de negócio diferente do que você tem buscado por aí, ok? Nós estamos sediados aqui em Joinville, Santa Catarina, e tomamos uma proporção grande aqui na nossa região. Foi aí que surgiu essa possibilidade de se tornar uma franqueadora. Então, para você entender um pouco mais do cenário da Laville, é importante você entender a linha do tempo, a história da nossa operação. Tudo começou em 2002 com a dona Solange. A dona Solange ela é a mãe da Jordana e sogra do Michael, que hoje é o nosso CEO. A dona Rosana começou a lavar roupas para conhecidos, começou a buscar, coletar roupas de casa em casa, até que o negócio foi se tornando um negócio de verdade, e aí ela abriu o seu primeiro ponto de coleta. Passado alguns anos, em 2016, a Jordana saiu do trabalho que ela estava, pegou toda a sua economia e investiu no negócio da família. E aí o negócio ele começou a tomar uma proporção mais relevante. E elas colocaram 2 pontos de coleta. A Laville, ela começou a tomar uma proporção significativa e começou a chamar a atenção do mercado. Foi aí que em 2020, o Michael, que hoje é CEO da Laville, ele era um executivo da Tigre. Para quem não sabe, a Tigre Tubos e Conexões, ela é aqui em Joinville. Então ele era um executivo da Tigre, engenheiro por formação. Ele decidiu sair da sua carreira e entrar no negócio da família. Foi aonde ele trouxe a inovação, foi onde aconteceu um grande marco dentro da história da Laville como um todo. O Michael ele veio em 2020 e ele trouxe essa tecnologia. Ele veio para colocar de pé essa estratégia de modelo de autoatendimento. Então, até então, nós éramos uma lavanderia tradicional da cidade que não tinha o serviço de autoatendimento. O Michael entrou e trouxe consigo essa operação para dentro do negócio da família. Colocamos uma unidade em 2020 para rodar, passado um ano de piloto, e em 2022 colocamos a segunda operação para rodar. Então, a Laville ela chegou a ter 4 lavanderias aqui em Joinville, 2 tradicionais e 2 de autoatendimento. Foi aí que surgiu a possibilidade de franquia. O Michael começou a estudar esse mercado de franquias, até porque se você está aqui, significa que você já olhou outras lavanderias, e é sempre mais do mesmo. E é exatamente isso que a gente percebeu. Começamos a estudar os modelos de negócio que já atuavam no mercado e chegamos à seguinte conclusão. A cada 10 lavanderias que você conversa, 9 são operações que a franqueadora ela não tem operação própria. Ou seja, ela não tem o seu laboratório de teste. Foi aí que o Michael percebeu o gap e falou, cara, nós já somos no mercado há mais de 20 anos e nós temos know-how, nós entendemos todas as mudanças do setor se tratando de lavanderia. E aí em 2022 ele vem então e lança o modelo de franquia da Laville Express, depois de ele já ter pivotado 2 operações e ter mais 2 operações de lavanderia tradicional. Em 2023 lançamos a franquia para o mercado e hoje, em 2025, já somos em mais de 30 franqueados espalhados por todo o Brasil e em 2025 temos a meta de alcançar 100 unidades implantadas até dezembro. A pergunta que não se cala é, Danilo, se vocês já têm mais de 20 anos de operação, se vocês já têm toda essa história, todo esse know-how que você está falando, toda a expertise, por que vocês não têm mais operações? Eu conversei com marca tal, e a marca lá tem 100 operações, a outra tem 1000, a outra tem 500. Vamos lá, pessoal. O que nós entendemos? Que uma franqueadora de sucesso é uma franqueadora que o franqueado ganha dinheiro na ponta. Para um franqueado ganhar dinheiro na ponta, ele precisa de atenção e suporte da franqueadora.
Então nós queremos crescer de maneira ordenada e orquestrada para que não tenhamos gap dentro da nossa operação. Então este é o motivo de a gente não ter mais de 100, 200 e 300 unidades. Até porque somos uma das únicas operações de lavanderia que nós, como franqueadora, temos operação própria. Eu costumo dizer que nós temos o nosso laboratório de teste. Por isso, e exatamente por este motivo, que nós não chegamos aí a 100 unidades ainda. Agora, nos sentimos preparados para conseguir dar a atenção adequada e o suporte necessário para que nós consigamos avançar da maneira correta. Beleza? Danilo, beleza, gostei dessa história, gostei do que você está trazendo aí, mas conta para mim, cara, por que eu escolho uma franquia e não invisto sozinho? Porque eu preciso da Laville. Vamos lá, pessoal. Primeiro, você precisa entender o que é uma franquia. Uma franquia nada mais é que um modelo de negócio já validado, aonde o detentor da marca ele cede 2 itens para o futuro franqueado. Ele cede marca mais know-how. O que é o know-how? Know-how é inteligência operacional. Então, quando você fala assim, Danilo, me fale mais a diferença entre eu investir em franquia e investir sozinho em negócio próprio. Vamos lá. Eu tenho um slide aqui que reflete muito bem essa comparação. Quando você escolhe uma franquia ao invés de um negócio próprio, o que você tem? Primeiro, você tem poder de compra. Comprar em rede se torna muito mais atrativo, ou seja, eu consigo negociar o preço. Vamos trazer o cenário de lavanderia, ok? Eu, como franqueadora, eu sou autorizado a expedir com o Brasil. Então nós conseguimos comprar comprar em rede. Quando eu compro em rede, automaticamente eu tenho poder de barganha, eu tenho poder de compra, eu consigo comprar mais barato, certo? Começamos por aí. Exemplo disso, a comunicação visual da nossa rede, as máquinas da nossa rede. Se você for comprar sozinho, o preço ele é totalmente diferente. Então, quando você é uma franquia, você tem poder de compra. Quando você investe em um modelo de negócio sozinho, se tratando de lavanderia, os preços são inflacionados. Segundo, modelo de negócio já validado. Nós já temos os modos operandi do que funciona e do que não funciona. Danilo, o que é um modelo de negócio? O que é o know-how? Know-how é tudo aquilo que é intangível, que eu não consigo enxergar dentro de uma operação. Sazonalidade de compra, como que eu me posiciono, diferencial competitivo, qual que é a atratividade que eu posso gerar para alcançar a minha persona, para alcançar o meu público. Isso tudo é modelo de negócio. Qual o software financeiro a usar, qual que é o software de gestão a ser utilizado. Tudo isso é know-how, tudo isso é o que faz ser atrativo aderir a uma franquia e não entrar dentro de um modelo de negócio sozinho que você não conhece, ok? Ah, Danilo, mas eu já sou do mercado, eu já entendo muito bem disso aí. Então, beleza, então você não precisa de uma franquia. A ideia de você aderir a uma franquia é quando você quer entrar dentro de um setor, de um mercado em específico, que você não tem know-how para fazer a gestão daquilo. Agora, se você já tem a competência técnica e operacional, você não precisa de franquia, ok? Então, voltando aqui para o nosso comparativo, com franquia você já tem um modelo de negócio validado. Se você for investir sozinho, você vai ter que começar a fazer os testes para você conseguir avançar nesse negócio. Ou seja, risco operacional, ok? Terceiro item, a gente fala de tecnologia validada. Se tratando de lavanderia, envolve tecnologia. Com franquia, você tem uma tecnologia já testada. Se você for investir sozinho, você vai começar a ter custos com testes. Para a gente chegar no que a gente tem hoje, nós rodamos mais de 6 sistemas, até chegar nesse sistema que é o que a gente entende que roda perfeitamente. Quarto item, segurança. Quando você fala de franquia, você está falando de segurança financeira, você tem previsibilidade de futuro, diferente de um negócio que você investe e explora aquele setor sozinho, que você não sabe o que vem amanhã, você não sabe o que vem depois. Como franquia, você já tem acesso ao histórico do passado e da previsibilidade de faturamento nos próximos 12, 24, 36 meses. Quinto item, posicionamento de marca. Com franquia, toda essa constituição de marca já está pronta. Se você for fazer um negócio sozinho, você tem que pensar em brand book, você tem que pensar como que você vai fazer o brand, como que você vai se posicionar localmente. Ah, Danilo, mas aqui na minha cidade ninguém conhece a Laville, então como nós vamos fazer? Vamos lá. Tudo que nós aplicamos aqui para posicionar a marca, você vai replicar aí na sua cidade.
diferente de você constituir uma marca do zero. Até porque a gente entra no sexto item, que é estratégia de marketing já consolidada. Nós já sabemos os caminhos para que você alcance o sucesso. Diferente de você que vai ter que entrar num circuito de testes e testes e testes até você validar a sua estratégia de marketing. E para fechar esse comparativo, eu tenho aqui o sétimo item, que é o suporte vitalício. Quando você empreende em franquia, você empreende em rede. Automaticamente existe troca de vivência, troca de know-how. Enquanto você está operacionando o negócio na ponta, a franqueadora ela está entendendo qual que é a próxima tendência do setor, qual que é a próxima tendência do mercado, o que o mercado está fazendo. Agora, por exemplo, no mês passado, o Michael estava na Inglaterra em uma feira de tecnologia lá em Tottenham, onde ele viu a primeira IA que vai operar dentro desse setor de lavanderia. Então, provavelmente, nos próximos meses, nós iremos implementar isso dentro da nossa operação. Se você está sozinho, você precisa buscar tendência, você precisa estudar o mercado, você precisa operacionar o negócio, automaticamente começa a ficar inviável e é aí que muito CNPJ morre no meio do caminho, ok? Então isso aí é um comparativo para você entender a diferença entre empreender em franquia e empreender sozinho. Ah, Danilo, mas eu tenho um amigo, eu tenho um tio, um primo, ou eu mesmo já investi em franquia e não é nada disso aí que você está falando não, cara. Eles tiveram uma experiência ruim, a franqueadora não entregou nada do que prometeu. Vamos lá, pessoal. Em qualquer parte da economia ou em qualquer parte da sociedade, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Existem pessoas que honram aquilo que prometem e existem pessoas que simplesmente tratam um acordo como se fosse nada. Então, você não pode medir, usar de uma exceção como regra. Medir todo mundo pela experiência negativa que você ou um terceiro próximo a você teve. Então, quando você investe em franquia, automaticamente você está investindo em um modelo já validado. E a franqueadora, ela tem uma responsabilidade legal contigo. Danilo, me fale mais a respeito dessa responsabilidade legal. Quando se fala de franquia, a gente está falando de um mercado que tem uma legislação específica, ok? Essa lei é a Lei Geral de Franquias, que é a Lei de 13.966 de 2019. Dentro dessa lei, nós temos o objeto da lei. O que é o objeto da lei? Know-how mais marca. Então, lá no artigo 1º, está aí na sua tela, está descrito o seguinte: esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza, por meio de contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual. Ou seja, quando eu leio esse texto, eu entendo que eu, como franqueadora, eu tenho dois compromissos legal com você, franqueado. O primeiro é te entregar uma marca pronta, deferida, lá no INPI. Segundo, te entregar know-how. Como que eu entrego know-how? Através de suporte ativo e não reativo, como muitas outras por aí. Então, se você ou seu tio ou seu primo teve uma experiência ruim com franqueadora, vocês poderiam usar da legislação para resolver esse problema. Então, nós aqui da franqueadora da Laville Express, nós temos um compromisso tanto com o franqueado quanto com a legislação. Então, se eu estou já te trazendo qual é o meu papel e o seu papel, eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte, que o combinado, ele não sai caro. O combinado é o que está na legislação e o que está no nosso acordo. Aonde que está isso? No nosso contrato. Então, se eu combinei contigo, eu preciso entregar, ok? Então, a gente gosta de trazer isso de uma maneira bem clara e específica para que fique claro a responsabilidade de cada um. Responsabilidade da Laville, seguir as legislação. Responsabilidade do franqueado, seguir as diretrizes conforme o acordado em reuniões, contrato e COF, ok? Danilo, beleza, legal, gostei demais, entendi. Eu acho que franquia faz sentido para mim, mas eu quero entender da Laville, eu quero entender por que ser um franqueado da Laville Express. Vamos lá, antes de eu falar da Laville, eu gostaria de falar sobre o setor, tá? Sobre lavanderia. Esse setor de lavanderia, ele é um modelo de negócio de conveniência, é necessidade básica. E essa onda que nós estamos vivendo de lavanderia agora no Brasil, ela já aconteceu lá nos Estados Unidos em 1930, aonde começou essa epidemia de lavanderias a serem abertas em todos os lugares lá. Por que aconteceu isso? Isso aí foi um efeito do mercado imobiliário. O metro quadrado de apartamentos,
ele começou a ficar muito caro. Automaticamente, as incorporadoras, as construtoras norte-americanas, elas começaram a construir sem um espaço de lavanderia, por conta do preço do metro quadrado. Foi aí que começou a surgir as lavanderias de autoatendimento lá nos Estados Unidos. E lavanderias tradicionais também. Então, quando você vai nos Estados Unidos hoje, você vê lá que tem lojas de lavanderia com 20 máquinas, 30 máquinas, 10 máquinas. São galerias imensas que trabalham com diversas máquinas, porque as residências, na maioria dos casos, lá nos Estados Unidos, elas não possuem espaços de lavanderia, ok? E esse cenário está acontecendo aqui agora no Brasil. Para vocês terem uma ideia, há 15 dias atrás, nós estávamos sentados com uma das maiores construtoras aqui do norte de Santa Catarina. E qual que era a pauta? Eles estão agora para lançar mais 4 empreendimentos aqui no norte de Santa Catarina, e dentro desse empreendimento, eles querem usar esse espaço que seria para lavanderia para gerar atratividade para o empreendimento imobiliário deles. Então, ao invés de ter uma lavanderia, eles utilizam e fazem um espaço gourmet, aumentam a cozinha, ou eles aumentam a sala. Esse metro quadrado, ele é utilizado de maneira mais inteligente para gerar atratividade na hora de comercializar o empreendimento imobiliário. E aí, eles querem uma lavanderia dentro do condomínio. Isso que aconteceu lá em 1930 nos Estados Unidos está acontecendo agora no Brasil. Até porque a nossa principal referência de economia, se tratando de país, é o mercado norte-americano. Então, tudo que acontece lá, anos depois, começa a acontecer aqui. Então, eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: ah, Danilo, aqui no Brasil tem muita lavanderia, meu Deus, não para de abrir lavanderia na minha cidade. Cara, tem muitas pessoas que não conhecem esse serviço. Esse mercado está sendo implementado agora aqui no Brasil. Então é um mercado de conveniência. A mesma coisa que acontece com farmácia, que tem uma do lado da outra, vai acontecer com lavanderia. Então depois vai entrar uma guerra de ponto. E aí entra a inteligência de uma franqueadora. Se você precisa aderir os melhores pontos, e os melhores pontos aí na sua cidade, a gente só consegue aderir se nós entrarmos agora, de hoje a 3, 4 anos, os melhores pontos aonde rodaria bem uma operação de lavanderia, talvez você não vai conseguir colocar. Então, nós precisamos surfar essa onda, por isso que nós aceleramos o nosso planejamento de aumentar a capilaridade da rede. Porque se nós não encontrarmos os melhores pontos agora, automaticamente o negócio ele começa a ser inviabilizado. E isso, com a Laville Express, você tem, ok? Viabilidade de negócio. Como que nós viabilizamos o negócio? Através de diferenciais competitivos, que eu vou trazer para você aqui agora. Mas antes de trazer esse diferencial competitivo, eu ainda queria fazer mais um paralelo contigo. Trazer uma diferença entre lavanderia e franquias tradicionais. Danilo, eu gostei de tudo que você me falou até agora, mas eu ainda estou com dúvida se eu invisto em lavanderia ou se eu invisto em uma outra franquia, porque eu entendi o que você trouxe e eu acho que faz sentido sim eu empreender através de franquia. Mas por que uma franquia de lavanderia e não uma franquia tradicional? Vamos lá. Trouxe aqui um slide para a gente refletir e fazer esse comparativo. Primeiro ponto, lavanderia, você não tem mão de obra específica, ou seja, você não precisa de funcionário, diferente de uma franquia tradicional. Você vai ter que operar ali com 2, 3, 6, 5 funcionários, depende da operação. Automaticamente, você otimiza a sua energia dentro do modelo de negócio. Em um modelo tradicional de franquia, você precisa estar gerindo a operação. Então você precisa visitar a operação. Ah, Danilo, eu estou vendo uma operação aqui que eu consigo colocar um gestor. Pois bem, bem-vindo ao universo de empreendedorismo. Para você achar um gestor competente, dá trabalho. E normalmente, um gestor competente, ele é aliciado por outras operações. Então, a todo momento, esse cara vai estar respondendo propostas e mais propostas. Ainda mais se for operações de shopping, de grandes centros. Automaticamente, esse cara vai receber muita proposta de trabalho. E aí tem um outro problema que é o quê? Reter esse profissional. Então, de qualquer forma, você como operador dessa franquia, você vai precisar estar dentro da operação, diferente de uma lavanderia, que você consegue operar 100% remoto. Até está aqui o segundo item, você consegue rodar 100% automatizado essa operação. Um exemplo disso é o nosso franqueado Alberto.
O Beto, ele estava agora em novembro lá em Orlando. Ele ficou lá 45 dias, a operação dele fluindo e ele não teve problema nenhum. Quando ele chegou, estava lá tudo da mesma forma que ele colocou. Ou seja, você faz a operação 100% remota com apenas 3 aplicativos na palma da sua mão, dentro do seu celular. Você tem um aplicativo de software financeiro, um aplicativo do software das máquinas e um aplicativo de segurança para você fechar e abrir a sua operação. Isso tudo acontece de maneira 100% remota. Então, além de você não ter funcionário, não se preocupar com os gestores, você opera o seu negócio 100% remotamente. Diferente de uma franquia tradicional que você vira escravo da operação, ou seja, é uma prisão. Com a franquia de lavanderia, você tem liberdade. Com a Lavire, você pode colocar lá 3, 4, 5, 10 lavanderias para rodar e gerir isso tudo na palma da sua mão. É bem melhor do que você aplicar, por exemplo, em um CDI da vida. E para fechar aqui o comparativo, você tem um ponto de equilíbrio, o famoso break-even, de maneira imediata. Quando você empreende em uma franquia tradicional, normalmente, dentro do planejamento financeiro, eles te pedem um capital de giro para você sustentar uma operação aí 6, 12, dependendo aí 8 meses, depende muito da operação. Ah, Danilo, mas eu estou falando com uma marca e eles falaram para mim que eu não preciso de capital de giro. Boa sorte, tenta lá. Se envolve comprar produto e vender produto, você precisa sim de capital de giro. Se envolve serviço e contratação de funcionário, você precisa sim de capital de giro. Já na Lavire, você não precisa de nada disso. Por quê? Porque o teu custo fixo, ele é aluguel e insumos. É muito barato. Automaticamente, o teu faturamento, ele cobre esse gargalo. Então, você pega lá, hoje um aluguel de lavanderia, ele parte de R$ 1.200 e vai lá até R$ 3.500, dependendo do ponto. É praticamente impossível você não fazer isso no seu primeiro mês. Então, o ponto de equilíbrio, ele é imediato, diferente de outras operações de franquia. Danilo, me fala mais. E agora, o diferencial competitivo? Quero saber da Laville. Vamos lá. Tenho aqui 8 itens para citar para vocês. Primeiro, somos uma operação sem funcionário. Segundo, sistema de gestão na palma da sua mão. Você faz a gestão, conforme eu já falei aqui, 100% remoto. Nós temos uma programação de lavagem exclusiva. Lembra que eu falei? O Maicon, ele é engenheiro. Ele trouxe uma tecnologia, na verdade é uma programação que ele quem criou, que a gente não tem problema. Danilo, qual o tipo de problema? Vai lá no Reclame Aqui e digita lá, lavanderia. Vai ter uma folha, páginas e páginas de reclamações de clientes que utilizaram lavanderia e reclamaram o seguinte: ah, minha roupa saiu com mau cheiro, minha roupa saiu com um odor que não sai, a minha roupa saiu rasgada, a minha roupa não saiu limpa. Diversas reclamações dessa natureza. Isso acontece por conta da programação das máquinas. Não é nem a máquina, é a programação de lavagem. E esse tipo de coisa você não vai ver da Laville. Pode procurar lá qualquer tipo de reclamação da Laville Express, que você não vai ter nem reclamação de franqueado e muito menos reclamação de cliente final. Isso tudo a gente, através dessa lavagem exclusiva que o Maicon desenvolveu, a gente sanou esse tipo de problema, ok? Danilo, me fala mais diferenciais. Somos uma das únicas operações que já estamos no mercado de lavanderia há mais de 20 anos. Nós iniciamos a operação de lavanderia em 2002 com a dona Rosana, conforme eu já falei aqui na apresentação. Então nós vivenciamos essa mudança de mercado, essa mudança do mercado consumidor, do cliente na ponta, e nós estamos entendendo quais são as próximas demandas, conforme eu já falei aqui, que o Maicon já foi buscar essas informações em feiras fora do Brasil, como a feira de Tottenham, por exemplo. Temos também uma ambientação exclusiva, temos um conceito diferenciado. Dentro do nosso modelo de negócio, nós temos um modelo que ele tem um espaço Kids e um espaço Cowork, que são mesas ali que o cliente ele chega na sua lavanderia e enquanto ele lava a roupa, ele pode fazer uma reunião, enquanto ele lava a roupa, o filho dele pode levar o filho dele e ficar esperando. Enfim, nós entendemos que nós precisamos gerar uma experiência para com o nosso cliente, diferente de outros modelos de negócio de lavanderia, que o cara entra lá e só tem 3 cadeirinhas para ele sentar enquanto a roupa dele lava. Então a gente traz esse conceito de experiência, além
de uma estratégia de merchandising. Se você perceber depois, quando eu for falar aqui do modelo de negócio, que eu já estou chegando nos números da operação, você vai entender que todas as fachadas da La Ville Express tem escrito bem grande em cima, lavanderia. E o nome da La Ville ele vai embaixo. Diferente de outras marcas, que está sempre o nome exposto em cima. Nós não. Exposto em cima está lavanderia bem grande e embaixo a nossa marca. Danilo, por que vocês fizeram isso? Porque nós contratamos uma empresa especializada em merchandising. E o que nós entendemos? Como não é um serviço que já está na cabeça de todo mundo, muitas pessoas passam em frente às operações de lavanderia e não sabem que aquilo ali é uma lavanderia. E nós fizemos um teste aqui em Joinville. Nós tiramos uma placa de uma lavanderia que nós estávamos faturando entre 20 e 22 mil reais por mês. Nós tiramos a placa, rodamos um mês sem essa placa. O nosso faturamento caiu para 16.750. No outro mês nós colocamos a placa de volta. Nós faturamos 23 mil. E por conta de uma placa. Por que isso acontece? Por conta de evidenciar o serviço e não a marca. A gente sabe que tem todo um trabalho de marca feita, etc e tal, mas no final das contas, o que importa é se você é visto ou não. Quem não é visto não é lembrado. Então, quando você coloca uma placa gigante lá escrito lavanderia, o cara que passa ali em frente, ele sabe que ali ele pode levar suas roupas, beleza? Isso tudo traz diferenciais competitivos para você operar uma La Ville aí na sua cidade. Danilo, me fala mais. Temos 0 unidades fechadas, nunca fechamos uma lavanderia da La Ville Express. Somos autorizados Speed Queen Brasil. A Speed Queen ela tem mais de 10 anos de garantia. É uma máquina americana que ela não te dá dor de cabeça. Eu tenho operação rodando há 4, 5 anos e a gente nunca chamou um técnico para ir lá mexer na máquina, nunca precisou. E para fechar aqui, nós temos um programa de fidelidade através de voucher. Todos os clientes que vão até a sua lavanderia, quando eles vão pagar, eles colocam o número de telefone ali na máquina. Colocou o número de telefone, isso vira um banco de dados, vira um mailing que a gente distribui campanhas para trazer essa recorrência para dentro da sua operação. Além de tudo que eu falei, Danilo, me fala mais diferencial competitivo. Acompanhe na tela. Nós somos os royalties mais baratos do mercado. Os nossos royalties, eles são os royalties disruptivos. Pra você ter uma ideia, no primeiro ano, você vai pagar apenas R$500 de royalties. No segundo ano, vira 4% do teu faturamento. Ou seja, são os royalties mais baratos do setor. Além disso, nós não cobramos FPP, Fundo de Propaganda e Publicidade. Somos a única franquia que não cobra. Danilo, por que vocês não cobram FPP? Porque de acordo com a legislação, eu preciso prestar conta desse valor para com você franqueado. Diferente de outras franqueadoras que recebem esse valor e não prestam a conta devida, nós entendemos que se nós recebermos esse valor, a gente precisa fazer o negócio da maneira correta. E aí eu precisaria montar uma outra conta bancária e receber esse valor em uma outra conta e fazer a prestação de conta para todos os meus franqueados, através de imersões de marketing que transbordassem na rede de cada um. Entendendo que para eu fazer uma ação nacional, para impactar todas as operações de ponta, a gente entende que não é viável eu cobrar esse FPP, porque o nosso franqueado, você, futuro franqueado, consegue utilizar esse valor de uma maneira mais específica de acordo com a sua região, ok? Então nós não cobramos FPP. Danilo, me fala mais. Tem mais diferencial competitivo? Tem, e não para por aqui. Lembra que eu falei que um dos principais pontos nessa jornada do setor de lavanderia aqui no Brasil seriam os pontos comerciais? Pois bem, nós trouxemos uma parceria chamada GeoHard, ou seja, nós vamos te entregar a inteligência de ponto. Diferente de outras operações, de outras lavanderias, que vão trazer para você lá um software de geomarketing. Ah, Danilo, eu estou conversando com uma franquia aqui e ela comentou comigo que tem inteligência de ponto, que ela usa lá o GeoFusion, outra usa Econodata. Gente, vamos lá. Existe uma infinidade de software de geolocalização. Você tem GeoFusion, que é o mais famoso, você tem o Econodata, você tem o Mapify, você tem a Velis, a Luric, Space Hunter, você tem um monte de software de geolocalização. Só que quais são os problemas desse software? O problema é que as informações dentro desse software, elas são obsoletas. Então eu preciso
validar elas usando múltiplos softwares e cruzando dados. Porque eles utilizam de dados, por exemplo, de banco de dados do IBGE. O IBGE, eu vou te desafiar agora, coloca lá no Google, população da tua cidade lá, por exemplo. Vou trazer a cenário de Joinville, tá? Você coloca lá, população de Joinville, vai estar 600 mil habitantes. Está 600 mil lá há mais de 15 anos. Ou seja, não atualiza. Vocês estão entendendo? Por não atualizar, automaticamente esse dado ele é obsoleto. E você começa a trabalhar com dados obsoletos. O que nós fizemos? Nós trouxemos o Anderson Tresma. O Anderson Tresma é um dos caras mais fodas de dados do Brasil. Ele era do grupo Kefry e ele implementou todas as MapleBears no Brasil, aquela escola canadense. Junto com ele, nós desenvolvemos uma solução específica, que é o GeoHard. O que é o GeoHard? A gente utiliza 3 softwares distintos. Então, nós utilizamos o GeoFusion e o Mapify, cruzamos dados, geramos um relatório. Depois que a gente faz isso, a gente cruza essas informações com o terceiro software imobiliário, que não tem nada a ver com o software de geolocalização, que é o Emóvel. O Emóvel, ele traz a precificação por metro quadrado de acordo com o município. Então eu cruzo dados de consumo, dados de morfologia com dados imobiliários. E aí eu consigo te trazer exatamente um ponto aonde a operação ela vai rodar de maneira saudável e aonde não é viável. Danilo, me dá um exemplo disso. Um exemplo é aí na sua cidade tem loteamentos novos. Então lugares que não tinham sentido colocar uma lavanderia há 4 anos atrás, hoje talvez tenha, porque saiu 2, 3 prédios ali em volta que um software de geolocalização ele não vai conseguir pegar isso. Já o Emóvel já consegue pegar. Então isso tudo a gente consegue trazer de inteligência. Por isso que nós sempre aconselhamos, não feche ponto antes de fechar a franquia. Se você fechar o ponto antes de fechar a franquia, você pode ter problema. Porque quando a gente for fazer o estudo do ponto, talvez o ponto que você já alocou, ele não serve. Acabou de acontecer isso com o nosso franqueado lá de Balsa, no Maranhão. Ele fechou o ponto primeiro e depois ele veio atrás da franquia. Quando a gente for implementar a inteligência de dados, a gente falou, cara, nesse ponto não vai rodar não. Você vai ter que romper o contrato com esse ponto. Ah, mas eu já aluguei, eu já paguei. Falou, se você quiser implementar, até implemente. Só que você vai ter que assinar aqui um termo que a gente aconselhou que esse ponto não é viável. Aí a gente entrou com o locatário, explicando a situação para ele, e aí ele conseguiu fazer o distrato. Só que nessa brincadeira ainda ficou 5 mil para trás. Então assim, o que a gente aconselha? Não feche o ponto antes de fechar a franquia. Primeiro vire um franqueado, depois use a franqueadora. Lembra que eu falei? A franqueadora, ela tem um compromisso legal de te entregar know-how. E um desses know-how é encontrar o ponto. Então, feche a franquia e depois utilize do nosso back-office para que você consiga ter assertividade 100% no seu ponto. Ok? Danilo, o que mais de diferencial competitivo? Vamos lá, pessoal. Eu costumo dizer que tem 2 coisas que fazem uma lavanderia dar certo de verdade. A primeira é o ponto. Então, a gente já matou aqui com o GeoHard. A segunda é a estratégia de marketing. Então, nós temos uma estratégia de marketing muito bem consolidada. Se você ver na minha tela, você vai ver aí que tem de um lado o Google e de outro lado o grupo Meta. Quem que é o grupo Meta? Meta é Instagram, Facebook e WhatsApp, ok? Eu vou fazer meio que uma síntese aqui, uma microaula de marketing só para deixar essa informação bem clara, beleza? Então vamos lá. O grupo Meta, ele trabalha com um algoritmo baseado em interesse. Então se você entrar no teu Instagram agora e colocar lá naquela lupinha explorar, você vai ver que tem um monte de coisa lá que você nunca viu, mas que tem sentido com o que você gosta, com aquilo que você busca, compartilha, curte, etc. Ok? Por quê? Porque o Instagram, o algoritmo do Instagram e do Facebook, ele traz sugestão baseado no que você consome de conteúdo, certo? Já o Google, ele não. O Google é uma rede de pesquisa, então o algoritmo dele te traz sugestão baseado no que você pesquisa no Google. Então, se você colocar no Google lá agora, hamburgueria, as primeiras hamburguerias que vão aparecer vai estar escrito em negrito no canto superior esquerdo, patrocinado. Ou seja, foi sugestão baseada em uma pesquisa. Aqui na Lavire, o que nós fazemos? Nós utilizamos das 2 estratégias. Cada estratégia pegar um cliente diferente. O nosso negócio, ele é um negócio de recorrência. Então os clientes, eles vão comprar
ou semanalmente o seu serviço, ou quinzenalmente ou mensalmente. Então a pessoa que lava a roupa uma vez por mês, ela vai lavar sempre uma vez por mês. A que lava uma vez por semana, ela sempre vai uma vez por semana. E tem as pessoas que vão uma semana sim, uma não, que são os quinzenais. Só que quem são essas pessoas? São as pessoas que estão a 2 quilômetros em torno da tua lavanderia. Então, como que nós alcançamos essas pessoas? Através do Instagram e Facebook. Lá, quando eu vou criar uma campanha no Instagram e no Facebook, tem lá a campanha. Vamos lá, eu vou tentar ser o mais específico possível. Tem uma caixinha que é a campanha. A campanha você define o motivo. Então pode ser uma campanha de posicionamento, uma campanha de formulário, igual você fez para se tornar o candidato a franqueado, e por aí vai. Então você escolhe lá, campanha de posicionamento. Depois, dentro da campanha tem um conjunto de anúncios. O que é o conjunto de anúncios? É para quem vai aparecer esse anúncio. Então tem lá, público interessado, a faixa etária da idade e a localização. Então o que nós fazemos? Pegamos um pino e colocamos no centro do teu endereço e colocamos um raio de 2 quilômetros quadrados. Então no raio de 2 quilômetros, todo mundo que passar pela tua lavanderia e morar nessa circunferência, vai aparecer o anúncio da lavanderia para ele. Até porque dentro do conjunto de anúncio tem o anúncio, que é o que aparece, que pode ser um vídeo ou uma imagem. Então essa estratégia aqui da Laville, ela já é uma estratégia que funciona, tá? Então as pessoas que moram num raio de 2 quilômetros, a todo momento que elas entrarem no Instagram e Facebook, vai aparecer um anúncio da Laville para elas. Vai aparecer, elas vão saber que existe uma lavanderia ali. Então quando elas pensarem em lavar roupa, vai ficar mais fácil, ok? Já no Google, serve para eu pegar aquele cara que está de itinerante na cidade. Ele está num hotel, ou ele está de passagem na casa de alguém, então ele só vai lá no Google, coloca lavanderia. As primeiras que aparecer para ele, ele só vai colocar no Waze e vai partir para lá. Então esse cara se locomove mais de 2, 3 quilômetros para ir até uma lavanderia, porque ele não é da cidade. E aí a gente direciona tráfego para trazer esse cliente, ok? Então essas são as principais diferenciais da Laville, que é a inteligência de ponto e a estratégia de marketing. E além disso tudo, nós te damos a possibilidade de gerar receitas marginais, coisa que nenhuma outra lavanderia te dá. De hoje até o final do ano, dentro do nosso planejamento estratégico, nós queremos trazer pelo menos mais 2 receitas marginais. Até porque nós utilizamos da mesma metodologia de encontrar pontos específicos comerciais com a mesma metodologia que as grandes redes de farmácias utilizam. Por isso que você não vê rede de farmácia fechando. A mesma coisa a gente faz aqui na Laville. Então, nós precisamos explorar esse ponto de uma maneira mais inteligente. Então, o que nós fizemos? A primeira receita marginal que nós iremos trazer para a Laville são as machines, são aquelas máquinas. Quando o cara está lavando uma roupa, fazendo uma reunião na mesa lá, tem lá uma máquina que ele pode comprar um suco, uma água ou alguma coisa ali que a gente vai colocar nessas máquinas. E dentro desse recebível você não paga royalties, não onera royalties. Automaticamente esse valor ele vai 100% para o seu bolso, tá? Então, pessoal, diferencial competitivo é o que não falta. Realmente, nós somos a revolução no mercado de lavanderias. Mas, Danilo, você já me falou do setor, já me falou da história, já me falou, pô, cara, eu tô agoniado aqui, eu quero virar um franqueado. Como que eu faço para eu ser um franqueado da Laville? Mas antes de eu ser de assinar o contrato, você não me falou de números. Me fala de números, como que funciona? Vamos lá. Vamos entrar nos modelos de negócio. Aqui dentro da Laville nós temos 2 modelos de negócio. Nós temos a sala Concept, que ela pode rodar em shoppings, galerias ou salas comerciais urbanas. E também temos o modelo Container, que ele roda em em salas comerciais e em lugares anexados, ok? Se vocês verem, tanto na sala Concept como no posto, tem a fachada aí escrito lavanderia. Lembra que eu falei lá atrás? Tá, lavanderia de branco. Isso aí é aquela estratégia de merchandising que eu comentei com vocês. Independente se é um modelo sala concept ou container, o faturamento ele sempre vai ficar entre 18 e 30 mil reais. Depende de quantas máquinas você opera. Os conjuntos de máquinas são sempre secadora e lavadora. Então, na sala concept, nós iniciamos a operação
com três conjuntos de máquinas, 3 lavadoras e 3 secadoras. No container, nós iniciamos com 2 lavadoras e 2 secadoras. Então, a ideia é que, conforme a sua operação ela comece a tracionar, você implemente mais uma máquina dentro do modelo container. Então, vamos lá. A tua operação ela não vai sair faturando 18 mil reais no primeiro mês. Obviamente, isso não vai acontecer. Ela tem um ramp-up. Então, o 18 mil ali, normalmente é entre o 5º e o 7º mês, se alcança esse 18 mil. Depois a tua operação, ela vai aumentando o faturamento. Lembra que eu disse que o nosso modelo de negócio é um modelo de recorrência. Então, você vai formando a sua carteira em torno, ok? Então, operações acima de 12 meses de funcionamento, elas já estão faturando aí acima de 25, 26 mil reais. Nós temos operações, nossa aqui em Joinville, por exemplo, que fatura mais de 40 mil. Porém, ela não entra aqui porque ela roda com 5 máquinas, tá? Então, conforme a tua operação ela vai crescendo, você vai aumentando o seu faturamento. Então, o faturamento estimado para essas operações é de 18 a 30 mil reais após o 6º mês, beleza? Danilo, qual o investimento? Vamos lá para o investimento agora. Para uma sala Concept, o investimento é de máquina R$ 112.500. São 3 conjuntos de máquinas, conforme eu já disse. 3 lavadoras e 3 secadoras. Mais a infraestrutura, que nós estimamos R$ 47.500. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, depende do estado da sala. Eu tenho um franqueado que com R$ 28 mil ele implementou, ok? Então, somando aí máquina mais a estrutura, mais o ingresso da rede, que é R$ 30 mil, nós chegamos ao investimento total de 185 mil, ok? Isso é sala Concept. Ah, Danilo, mas eu preciso dos 185 mil para eu me tornar um franqueado? Não, você precisa dos 30 mil reais. O que idealiza uma adesão de franquia? A aquisição de franquia ela acontece mediante assinatura de contrato e aporte financeiro do ingresso da rede, que é a taxa de franquia. Nesse cenário, 30 mil reais. A partir do momento que você se tornou um franqueado, para a implementação, as máquinas e a infraestrutura, você consegue parcelar. Então, por exemplo, as máquinas você consegue fazer via cartão de crédito. A infraestrutura você consegue fazer dependendo boleto, cartão, ou dependendo linhas de crédito específicas. Nós aqui da Laville, nós temos, por exemplo, parceria com o Banco do Brasil. Nós temos uma franqueada agora na Bahia que ela acabou de fazer 100% através de uma linha de crédito específica do Banco do Brasil, que é o BB Franquias. Ela fez tudo no aval, então ela financiou toda a operação dela. Então nós temos parceria com o Banco do Brasil, com a Caixa, temos parceria com o Fundo Imobiliário. Eu tenho um franqueado que é o Gilmar, por exemplo, que ele colocou a casa dele, nós fizemos um home equity e liberou todo o valor e parcelou lá em 220 meses. Então depende muito da tua capacidade. Ah, Danilo, mas eu tenho o meu nome sujo, eu tenho aqui 80 mil e tenho o meu nome sujo. Não fazemos milagre, tá, pessoal? Então, se você tem restrição no nome, obviamente, nós não vamos conseguir nenhuma linha de crédito para ti. Agora, se você tem uma parte do valor e você tem um nome legal, a gente consegue te assessorar na busca por esse crédito, ok? Então, para você se tornar franqueado, você precisaria dos 30 mil reais. A partir do momento que você vira um franqueado, a franqueadora começa a trabalhar junto contigo. Então, para o investimento na sala Concept, a gente está falando aí de 185 mil. Já no modelo container, os números ele mudam. Por quê? Porque as máquinas não são 3 conjuntos, são 2 conjuntos. Então, de máquina ficaria R$ 75 mil, mais a adesão do container, diferente da sala Concept, que você só faz uma reforma e implementa a infraestrutura. No modelo container, você faz a aquisição do container, que fica estimada aí entre 61.166 e pode chegar até 45 mil, 48 mil, depende muito do estado. Então nós temos fornecedores no sul do Brasil, nós temos fornecedor no Nordeste e no Norte. Nordeste no Ceará, no Norte nós temos no Pará e no Sul nós temos o Rio Grande do Sul e Joinville, ok? Então, depende muito do lugar que você está, questão de logística, etc. Entre 45 e 61.166. Então, no modelo container, o investimento total entre máquina, container,
e ingresso da rede, que são os mesmos 30 mil, a gente está falando de investimento total de R$ 161.166, ok? Danilo, eu preciso do valor integral? Também não, é o mesmo formato da sala Concept. Você tendo o ingresso da rede dos 30 mil, você consegue virar e se tornar um franqueado. A partir dali, você tem um tempo, um prazo para implementação. Esse prazo ele pode ser de 6 meses até 1 ano, depende da realidade e do que a gente acordar. Lembrando que se você tiver capacidade de tomada de crédito, nós iremos te assessorar, ok? Beleza, Danilo? Gostei desse negócio. Eu quero me tornar um franqueado, mas eu quero saber quais são os próximos passos. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeiro ponto, eu gostaria de fazer mais um adendo que eu não comentei aqui. Para você se tornar um franqueado, além dos 30 mil reais de ingresso da rede, que é a taxa de franquia, você precisa de mais 6.700 do Geohard. Lembra que nós trouxemos um parceiro, o Anderson Tresman? Então, junto com ele, a gente traz esse serviço para você franqueado e tem um valor de R$ 6.700. Então, para você se tornar um franqueado, você precisaria de R$ 36.700. Só que, o que acontece? Nós estamos agora numa campanha e a gente está trazendo uma bonificação para quem se decidir se tornar um franqueado e querer implementar um negócio ainda esse semestre, ok? Então, para as pessoas que quiserem implementar ainda esse semestre, lembrando que existe um tempo de implementação, então a gente está falando que se der tudo certo, de hoje a 60 dias você tem a sua unidade funcionando, ok? Então, para quem quiser implementar ainda nesse semestre, a nossa campanha é: nós vamos isentar de bônus, vamos te entregar de bônus o Geohard. Então, tira os 6.600 e você investe apenas o valor da franquia, que seria os 30 mil reais. Tá? Além disso, você passa por um processo de seleção de franqueado, que essa jornada desse vídeo, dessa apresentação, faz parte dessa jornada de seleção de franqueado. Nós dividimos essa jornada em 7 etapas. A etapa 1 foi o anúncio. Você foi lá, viu o anúncio e clicou. Para quem que apareceu esse anúncio? Internamente, nós fizemos um estudo no Brasil e mapeamos, através de região, estados e municípios. Nós temos isso tudo listado e catalogado. Tá? As cidades e estados que fazem sentido a gente colocar uma navilha. Ok? Então, se o anúncio apareceu para você, significa que a tua cidade está catalogada aqui dentro do nosso mapa de expansão. Dentro disso, nós fizemos um rating de cidade. Tem cidades que a gente tem uma certa urgência de implementar, tem estados que a gente não tem tanta urgência de implementar. Então, de acordo com o rating do estado / cidade, a gente consegue liberar condições diferentes. Então, volta aqui para as 7 etapas. Etapa 1, você clicou no anúncio. Etapa 2, o nosso consultor entrou em contato contigo e te explicou o modelo de negócio de uma maneira mais rasa. Ou seja, ele aumentou o teu nível de consciência em relação ao negócio. Aí foi para a etapa 3, que era o convite para este evento, que é a etapa 4. Neste evento, eu trouxe aqui mais profundidade de informação. Ou seja, você já tem clareza do que é o negócio e de como o negócio funciona. Tá? Ah, Danilo, mas tem muita coisa que eu tenho dúvida ainda, que não ficou claro para mim. Cara, não dá para a gente falar tudo o que precisa ser falado. Abrir aqui um analítico e desenhar o DRE realmente não dá, porque senão vai ficar muito tempo. A gente teria que ficar aqui 2, 3 horas de apresentação, iria ficar muito maçante. Então, o que nós fizemos? Agora aqui é a etapa 4. Para quem gostou do negócio até aqui e quer seguir conosco, os nossos consultores eles vão ligar para você aqui agora, assim que acabar essa apresentação, e eles vão perguntar se você quer seguir no processo de seleção. Se você dizer que sim, você vai para a etapa 5. A etapa 5 é uma reunião particular com os nossos gestores. O nosso gestor ele vai sentar contigo e ele vai esclarecer todas as dúvidas que você teve durante essa apresentação, durante a jornada de pesquisa dentro do nosso modelo de negócio. E além de ele tirar todas as suas dúvidas, ele vai também abrir o demonstrativo, o DRE analítico, e vai linha a linha com você. Ou seja, vai tirar todas as suas dúvidas que você tem em relação à nossa, tanto a operação quanto a parte contratual. E aí você vai conseguir dizer que se é para você ou se não é para você. Se você disser que sim, não, eu quero seguir, gostei, eu quero me tornar um franqueado.
Aí nós vamos para a etapa 6. Na etapa 6, assinatura de contrato e aporte financeiro do ingresso da rede, nesse caso, os R$30 mil. Depois, vamos para a etapa 7. A etapa 7 é os boas-vindas, junto com o Michael. O Michael é o CEO da marca, ele faz questão de falar com todos os novos franqueados. Fez a etapa 7, abre-se uma nova janela, um novo fluxo. Esse fluxo é o denominado de implantação. Então, da etapa 7, que é o boas-vindas, até a implantação, nós estimamos de 40 a 60 dias para você colocar a sua operação rodando aí na sua cidade. Só que, voltando aqui, pessoal, após esse evento, você vai para a etapa 5. Na etapa 5, o nosso gestor vai te passar todas as informações que você precisa. Se você disser que sim, que você quer seguir, você vai participar de um comitê de avaliação. Nesse comitê, após a reunião com os nossos gestores, ele vai te mandar uma ficha de avaliação. Você vai preencher essa ficha e vai devolver para ele. Ele vai apresentar essa ficha dentro do nosso comitê de avaliação. Dentro do comitê, a gente vai te avaliar e vai entender qual é o seu estado. De acordo com o estado, nós temos uma bonificação em cima do ingresso da rede. Então, pode ser que não seja os R$30 mil, pode ser que seja um pouco menos, tá? Depende do estado. Lembra que eu falei que a gente tem um mapa? Dentro desse mapa, a gente estipulou um rating por cidade. De acordo com a cidade e estado, a gente tem uma bonificação em específico. Para você acessar essa bonificação, você precisa mandar essa ficha de avaliação para a gente. Então, vamos lá. Tá ok, eu quero ir para os próximos passos. Atende o nosso consultor agora, vai para a videoconferência junto com o nosso gestor, tire todas as suas dúvidas e entenda, é para mim ou não é. Se for para ti, mande a ficha de avaliação para a gente. Em comitê, a gente vai avaliar qual é a bonificação que a gente vai conseguir te entregar para você implementar o negócio aí na sua cidade. Ficou claro, pessoal? É isso aí. Essa foi a apresentação de negócio da Laville Express. Então fique atento ao telefone, os nossos gestores vão entrar com vocês agora para chamar junto para a conferência. Venha falar com o nosso gestor, venha entender o modelo. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso dentro desse modelo de negócio, igual outros muitos franqueados que estão tendo sucesso com a Laville Express. E saiba o seguinte, para fechar essa apresentação, eu gostaria de fazer das minhas palavras, as palavras de um dos maiores conquistadores de todos os tempos, Napoleão Bonaparte, que diz o seguinte: território nós reconquistamos, mas o tempo ele é irrecuperável. Então não perca tempo, venha fazer parte desse time da Laville. Eu tenho certeza que você vai prosperar com o nosso negócio e te espero do lado de cá. Até mais, pessoal!